Olá, pessoal que acompanha a revista Carga Pesada. Nós estamos aqui em plena Fenatran 2019, no estande da NTC, Associação Nacional das Empresas de Transportes, para falar de um projeto muito interessante e necessário. Eu estou aqui entre dois gaúchos, o Desk Pontes e o seu Ladair Miquelon, conhecido de todo o setor de transportes. E o Desk está com um projeto bem interessante que vai contar a história do transporte brasileiro. Também envolvida nesse projeto, a historiadora mineira Ana Maria Rezende, que já fez um livro sobre a história do transporte em Minas Gerais, juntamente com o Luciano Alves Pereira, um jornalista muito experiente, um jornalista mais experiente do setor de transporte, que nós temos a alegria de ter como colaborador da revista, que está completando 80 anos de idade e 50 anos de jornalismo voltado para o setor de transporte. Então eu te perguntaria, Daski, qual é esse projeto, qual é a ideia de vocês e qual que é o objetivo desse livro que vai contar a história do transporte brasileiro? Bom, primeiramente o transporte rodoviário de cargas brasileiro, ele é muito rico, a história dele é muito rica. Isso começou como hobby há uns cerca de 30 anos atrás, eu comecei a fazer algumas anotações, por hobby mesmo, mas foi se estendendo e foi se estendendo mais. Aí depois eu conheci o seu Ladair Miquelon, aí eu tinha falado para ele a história viva do transporte, né? Passei uma semana em São Paulo ouvindo ele e coloquei tudo no papel. Digo, não, vou colocar no papel. Depois eu conheci a Ana Maria Rezende através do livro que ela tinha escrito e ela entrou em contato comigo e disse, olha, eu acredito que você é a pessoa mais indicada para escrever sobre o transporte rodoviário de cargas, a história. E aí nós começamos a montar isso, essa ideia ela foi fluindo de uma certa forma que agora nós já começamos a montar o livro, entendeu? Esse livro começa com os tropeiros, começa com o primeiro caminhão que veio para o Brasil do transporte, passa pelo gasogênio, pela gasolina, pelo diesel agora já estamos indo para o gás, né? Então ele vai abranger tudo, desde o processo de construção de rodovias, o processo de todas as montadoras que vieram para o Brasil, das transportadoras, de uma forma geral, como o nosso transporte se transformou num dos melhores do mundo. O que nos falta é infraestrutura, porque o nosso transporte é muito bom, entendeu? E nós não podemos deixar de enfatizar o que aconteceu no passado, as pessoas que desbravaram esse caminho até aqui, entendeu? E esse livro vai reconhecer e valorizar esses personagens da história. Eu acredito que está faltando um pouquinho de valorização ao transporte rodoviário de cargas brasileiro. Para você ter uma ideia, quando você quiser saber como está a economia do Brasil, você vê como é que está o transporte. Se o transporte vai bem, é porque a economia vai bem. Se o transporte vai mal, é porque a economia vai mal. E nós precisamos também fazer algumas mudanças no transporte rodoviário. Não adianta você só contar a história e ver algumas coisas que vêm erradas de muito tempo, alguns acertos e alguns erros. Eu acredito que há que haver uma mentalidade nova no transporte e a gente agregar tudo que tem de bom com algumas coisas que precisam ser melhoradas. Certo, Daski, você tem toda a razão, concordo com você. E agora nós vamos ouvir a história viva aqui, o senhor Ladair Miquelon, uma presença ilustre aqui na Fenatran, o maior evento de transporte da América Latina. Senhor Ladair, conta para nós o que o senhor estava me dizendo ali fora. Como é que começou a Miquelon? Como é que era o transporte naquela época? O que o senhor pode nos relatar já cumprindo um pouco o papel desse livro que o Daski está trabalhando? Bem, o que eu posso te falar, quando tu pela em transporte, a gente trabalhava com meu pai, que é um comércio, e movimentava cereais, um transporte ali de poucos quilômetros. Em 57 eu fui servir o exército, quando eu dei baixa, compramos um caminhão Alfa Romeo e eu comecei a fazer a larga distância, por exemplo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. E andando logo mais à frente, em 1960, comprei o primeiro caminhão feito da Scania, em 15 de junho de 1960. Primeira nota fiscal do primeiro produto feito no Brasil. E aí, por isso, o primeiro caminhão foi lá para mim, para a minha cidade de São Marcos, onde que passou depois
com o tempo, ser a cidade que tem mais Scania per capita no mundo. Esse foi o começo da história, pessoal. E a Miquelon, uma das marcas de transporte mais tradicionais do setor, né, cumpriu um papel importantíssimo na história do transporte brasileiro. É isso, Ladeia? Sim, não só brasileiro, como transporte internacional. É a única empresa que fazia todos os países do Mercosul, desde Bolívia, Peru, Venezuela, enfim, todos os países a Miquelon fazia com carga perecível, né? Era a maior empresa de transporte de frio no Amazonas, muito. Enfim, ela se fez sentir em todos os estados e em todos os países do Mercosul. Ladeia, muito obrigada. Nós estamos dando um aperitivo aqui para vocês, né, Dask? Mas você vai ter detalhes dessa história. Seu Ladeia e a Miquelon, com certeza serão personagens marcantes nesse livro. E nós, da revista Carga Pesada, vamos acompanhar de perto esse processo, apoiar esse processo, porque, como eu disse no início, é um projeto interessante, necessário, e que vai falar do setor essencial da economia, que precisa ser valorizado e que precisa ter seu espaço reconhecido. É a revista Carga Pesada na cobertura da Fenatran 2019. Fique com a gente!